No universo de Dragon Ball, Gohan sempre foi um personagem com grande destaque, principalmente pela sua evolução ao longo da história. Mas quando analisamos a versão adulta do personagem nos jogos, podemos perceber que há uma grande diferença de como ele é retratado em diferentes momentos da franquia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma análise detalhada sobre as diferenças no Gohan adulto em dois jogos marcantes da saga: Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e Dragon Ball Sparking Zero. Prepare-se, pois faremos uma viagem no tempo, relembrando mais de 17 anos de evolução nos games, com comparações, análises e muito mais. Em primeiro lugar, vamos relembrar um fato interessante que talvez passe despercebido por muitos. Apesar de ser retratado como um Gohan adulto, o personagem que vemos nesses jogos não é exatamente um adulto, mas sim um adolescente de apenas 16 anos. Isso mesmo, o Gohan, que enfrenta grandes batalhas nos jogos, está em plena fase de transição da juventude para a maturidade. E isso vai refletir na maneira como ele interage com os outros personagens e na sua própria abordagem durante os combates. Para quem assistiu Dragon Ball Z, essa diferença pode causar um certo choque, pois na época em que Gohan enfrentava figuras como Cell, ele tinha apenas 9 anos. Parece até impossível imaginar que naquela época Gohan ainda era uma criança. Esse fato é um exemplo claro de como o tempo passou para o personagem, mas ao mesmo tempo, como ele manteve sua importância no universo de Dragon Ball. Aqui no canal, sempre que algo merece ser elogiado, nós fazemos questão de destacar. E quando algo não é tão bom, não hesitamos em fazer as críticas necessárias. Felizmente, o Gohan foi um grande acerto neste jogo, demonstrando o quão relevante ele é como um dos protagonistas mais marcantes da série. Sua representação no universo dos jogos traz um tributo à sua importância na história e à sua incrível evolução ao longo dos anos. Agora vamos focar um pouco no lançamento de Dragon Ball Sparking Zero, outro jogo que promete grandes momentos para os fãs da série. O desafio de criar um novo jogo de Dragon Ball é grande, especialmente quando pensamos na magnitude da marca. Como inovar em algo que já explorou tantas possibilidades ao longo dos anos? Por um lado, é fácil cair na tentação de apenas empilhar personagens e criar uma experiência rasa e desorganizada. Mas, por outro lado, a franquia precisa manter a essência que conquistou tantos fãs ao redor do mundo. E é aí que entra nossa análise crítica. O jogo apresenta um elenco impressionante, com 180 personagens iniciais, cobrindo todas as fases da franquia, desde o clássico Dragon Ball Z até o mais recente Dragon Ball Super, incluindo até o esquecido, mas inesquecível, Dragon Ball GT. Porém, como em qualquer jogo, nem sempre a quantidade é sinônimo de qualidade. Embora o elenco de personagens seja vasto, a verdadeira questão está na jogabilidade e na profundidade do conteúdo, que podemos explorar de forma mais detalhada. Falando sobre os jogos da série Budokai Tenkaichi, podemos perceber que eles sempre se destacaram por criar arenas 3D imersivas e movimentação livre, algo que foi um marco para o gênero Anime Fighters. Esses jogos revolucionaram a forma como nos divertimos com os títulos de luta baseados em animes. Eles criaram uma experiência mais acessível e divertida, diminuindo a complexidade dos controles de jogos de luta tradicionais, como Street Fighter, tornando o jogo mais amigável e convidativo para uma maior audiência. Dragon Ball Sparking Zero segue essa mesma linha e permite que o jogador escolha entre um esquema de controle clássico ou moderno. Embora essas mudanças sejam pequenas, elas impactam diretamente na forma como você joga, ajustando-se ao seu estilo e preferências. A jogabilidade do novo título é simples e intuitiva, mas não se engane. Isso não significa que você pode vencer todos os combates apenas com a repetição de golpes especiais. O jogo exige estratégias, especialmente nas batalhas mais difíceis, o que acrescenta uma camada interessante à experiência de jogo. Outro grande destaque de Dragon Ball Sparking Zero é o sistema de criação de cenários e histórias alternativas. Esse recurso permite que os jogadores criem suas próprias linhas do tempo, com a possibilidade de definir diálogos, escolher personagens e até mesmo compartilhar suas criações online. Essa mecânica é uma clara inspiração em jogos como Little Big Planet e Fortnite, que incentivam a criatividade dos jogadores. Apesar de ser uma ideia promissora,
ainda existem limitações na forma como essa criação é implementada. A localização e a profundidade dos resultados podem deixar a desejar, mas, mesmo assim, é uma adição interessante que expande as possibilidades de personalização e cria uma nova forma de interação entre os fãs. Esse tipo de inovação ajuda a dar ao jogo uma maior longevidade e um apelo que vai além das batalhas tradicionais. Contudo, vale ressaltar que, embora o jogo traga uma série de inovações e um grande elenco de personagens, ele não reinventa a roda. No final das contas, Dragon Ball Sparking Zero consegue prestar uma homenagem aos jogos clássicos da franquia, trazendo de volta aquele sentimento nostálgico que conquistou tantas gerações de fãs de Dragon Ball. E você, o que achou dessa nova adição ao universo dos jogos de Dragon Ball? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre esse novo título. Ao longo dos anos, a franquia Dragon Ball sempre se manteve atualizada e trouxe novas versões de seus personagens para os jogos. Isso é um reflexo da constante evolução da série e da sua capacidade de se reinventar enquanto mantém sua essência intacta. O Gohan, em particular, é um dos personagens que mais passou por transformações, não só na história principal, mas também nos jogos. De um adolescente que ainda lutava contra vilões poderosos a um adulto, enfrentando batalhas mais complexas, a trajetória de Gohan é marcada por altos e baixos, mas sempre com um foco claro em seu crescimento e potencial. Essa mudança de foco nos jogos, de um Gohan jovem para um Gohan mais maduro, é uma das características que mais se destaca, pois ela permite que os fãs explorem uma versão do personagem mais profunda e com mais camadas de personalidade. Não podemos deixar de mencionar também o impacto cultural que Dragon Ball teve ao longo dos anos. Desde o seu lançamento, a franquia se tornou um marco, não apenas no mundo dos jogos, mas também na televisão, nos quadrinhos e, claro, nos corações dos fãs. O impacto de Dragon Ball nos videogames é inegável e cada novo título lançado é uma oportunidade para os fãs interagirem mais profundamente com seus personagens favoritos. O Gohan, com suas emoções intensas e grande coração, continua sendo um dos personagens mais queridos e admirados da série, e sua evolução em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e Dragon Ball Sparking Zero é um reflexo do carinho que a franquia tem por seus personagens e da dedicação em manter a qualidade dos jogos. Isso, sem dúvida, é o que torna a experiência de jogar Dragon Ball tão especial e única. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as diferenças no Gohan adulto nos jogos e sobre as mecânicas de Dragon Ball Sparking Zero, a questão é, qual é a sua opinião? O que você acha sobre o tratamento dado ao personagem nesses jogos? Deixe seu comentário, pois estamos sempre prontos para ouvir o que você pensa e continuar essa conversa sobre a evolução de Gohan e a evolução dos jogos da franquia Dragon Ball.